Problemas que ninguém resolveu, e alguns valem até US$ 1 milhão. Bom, existem alguns problemas que alguns matemáticos, com o passar do tempo, não conseguiram responder. Que a gente olha o enunciado do problema, a gente percebe que é um problema bem simples, né? É, vamos entender aqui alguns e vamos ver se você talvez consiga se motivar a estudar um pouquinho desses problemas e quem sabe até resolver, né? O primeiro problema, o problema do quadrado inscrito, diz que é uma questão aberta em geometria, né, que diz que qualquer curva plana, simples, fechada, contém os quatro vértices de um quadrado. Como assim? Você tem uma curva plana, simples, fechada. Essa curva vai ter sim os quatro vértices de um quadrado, né, os quatro pontinhos aqui do lado do quadrado. Não importa qual seja a curva, né, tanto que ela seja plana, simples e fechada, é, ela sempre vai conter os quatro vértices de um quadrado. Isso é um problema muito simples, né? Difícil apenas é a demonstração. Isso aqui é um exemplo, né? Só que um exemplo não é uma prova, a gente lembrando disso, né? E o que a gente já sabe disso é que a resposta é afirmativa se a curva for convexa, de trechos suaves, né? E alguns outros casos particulares também, né? De forma geral, a gente não conseguiu demonstrar isso, não conseguimos obter uma prova definitiva disso. Um outro problema muito interessante, né, é o problema da conjectura dos primos gêmeos, né? A conjectura é uma forma da gente dizer que é alguma coisa que a gente tem convicção que aquilo acontece daquela forma que a gente pensa, só que a gente não consegue provar. Um dos maiores exemplos disso é a nossa conjectura dos primos gêmeos. Já a gente vai entender um pouco melhor o conceito de conjectura quando você entender mais ou menos o problema dos primos gêmeos. Na verdade, em teoria dos números, né, quando a gente estuda os números primos, a gente percebe que tem vários problemas em aberto ainda sobre os números primos. Os números primos são um mistério. Se tratando de teoria dos números e dos números primos, a gente pode fazer uma analogia com a mecânica quântica da física, né, que os primos são os átomos da matemática. A gente percebe que ainda tem muita coisa ainda para a gente descobrir sobre os números primos, né? A conjectura dos números primos gêmeos diz que os primos gêmeos existem primos gêmeos e existem infinitos desses números primos gêmeos. Então, só lembrando lá no nosso ensino fundamental, né, o que são números primos. São números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo, e para dar um resultado sem sobra, né, um número. E primos gêmeos é outro grupo específico de primos que a diferença entre esses dois números primos seja 2. Né? Por exemplo, aqui nós temos o 3 e o 5, né? A distância de um para outro são sempre 2. 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, e por aí vai. O que a nossa conjectura diz é que existem infinitos desses números. Se a gente for contar a sequência dos números primos, existem vários, né? Já é provado que existem infinitos números primos. Mas o que a gente não conseguiu provar até hoje é que esses números primos gêmeos, que a distância de um para outro seja 2, a gente não conseguiu provar ainda que eles são infinitos, certo? O que já se provou? Já se provou que se você tem um par ordenado de P e P mais 2, tal que esses dois sejam números primos, é um par de números primos, isso aqui é primo se somente se isso aconteceu. 4 vezes P menos 1 fatorial mais 1 é congruente a menos P mod P vezes P mais 2. O que significa? Significa que isso aqui menos isso aqui é um número que pode ser dividido por isso aqui. P mais 2, de forma geral, certo? Sem muito detalhe. Qualquer coisa, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso aqui, pesquisa por congruência, né? Conjectura de Goldbach é uma conjectura muito bonita também. Como já dizia, conjectura é uma coisa que a gente vê que acontece, mas que a gente não consegue provar por que aquilo acontece ou se algum caso contra aquilo. Mais ou menos assim. Então, um dos problemas mais antigos, não resolvidos na matemática, né? É um problema realmente bem fácil de entender, mas muito difícil de demonstrar, já se mostrou. Ela diz o seguinte, que todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Por exemplo, você tem um 4
um número par maior que 2, ele é a soma de dois números primos. 4 é igual a 2 mais 2. 6, 3 mais 3, 8, 5 mais 3 e assim por diante. Já se foi constatado realmente que na sequência aí dos números pares, isso realmente acontece. Só que isso aqui não é uma demonstração, como a gente diz, isso aqui é um exemplo, né? Por mais que a gente pegue essa sequência e vá mostrando até lá 10 milhões, até 10 milhões a gente sabe que é verdade. Mas e se depois não for verdade, né? Aí é que tá, a gente precisa de uma forma definitiva, de um caso geral, e não de exemplos, né? O melhor resultado até agora foi dado por esse senhor aqui em 1995, que diz que todo número par é a soma de no máximo 6 números primos. Então ele já demonstrou que em caso de ser par o número, no máximo ele é a soma de 6 números primos. O que a gente não conseguiu demonstrar ainda é que um número par pode ser representado pela soma de apenas 2 números primos. Para valores pequenos de n, a conjectura de Goldbach pode ser testada diretamente, né? A gente conhece como método conhecido jacosamente pelos matemáticos com força bruta e ignorância, né? Que é justamente o que eu já disse. A gente já testou dos números até de 10 elevado a 5, né? Que eu acho que dá 100 mil, se eu não me engano. E o Tomás Oliveira Silva já testou para os números de 4 vezes 10 elevado a 17. É um número, uma sequência bem grande, né? Então, daqui para lá a gente já conseguiu testar e realmente é verdade. Até esses números enormes, isso realmente acontece. Mas nada impede que depois desses números alguma coisa dê errado. Que isso é realmente força bruta e ignorância, né? A gente está colocando a mão na massa. Por computadores a gente pode fazer isso, mas o que a gente não conseguiu ainda foi realmente demonstrar de forma definitiva que isso acontece. Por último aqui, a conjectura de Coulomb, não sei falar muito bem. Esse é um problema conhecido pelo problema dos 3x mais 1. Um problema muito interessante também, muito fácil de entender e muito difícil também de se demonstrar. O que esse problema diz? É um problema bem engraçado. Ele diz que é uma conjectura também, e aplica-se a qualquer número natural inteiro, e diz que se esse número for par, a gente divide por 2, né? Se esse número for ímpar, a gente multiplica por 3 e adiciona 1. Então você imagina aí um número qualquer, um número natural, inteiro, né? Um número inteiro. Se ele for par, esse número que você imaginou, você divide por 2. Se ele for ímpar, você multiplica por 3 e adiciona 1. O que vai acontecer? No final, sempre vai terminar em 1. Esse é o que a conjectura diz. A conjectura apresenta uma regra dizendo que qualquer número natural inteiro, quando aplicada a essa regra, eventualmente sempre chegará a 4 e vai se converter em 2 e termina em 1. Como é que é isso? Vamos para alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, se a sequência iniciar com o número 5, 5 é um número ímpar, né? Então a gente tem que multiplicar por 3, dá 15. Mais 1, 16. Então terciar, 16. Só que 16 é um número par, então divide por 2 que dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, a conjectura de Coulomb diz que qualquer número que você pegue, sempre você vai chegar em 1. Sempre vai chegar em 4, que vai dividir por 2 e sempre vai chegar em 1. Né? É uma coisa que a gente sabe o que acontece. Na realidade, se você pegar qualquer número, você testar aí no papel, você vai ver que isso realmente vai acontecer. O que não fizeram até hoje, foi demonstrar de fato que qualquer número que a gente pegue, vai acontecer isso. Esse é o problema, né? Pegar exemplos e testar é muito fácil. O difícil realmente é demonstrar.